Então, agora a gente vai para o capítulo 6 de Gênesis, onde fala sobre os filhos de Deus. Tomam esposas na terra, nasceu Néfilis, a maldade do homem entristece a Jeová. Noé recebe a ordem de construir a arca. Deus continua a vinda do dilúvio. Deus anuncia a vinda do dilúvio. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicados os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomavam para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então, os anjos, os filhos de Deus, eles viram as mulheres na terra e criaram desejo nessas mulheres, né? E começaram a ter relações com essas mulheres. Então disse o Senhor: o meu espírito não irá para sempre com os homens, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui nesse momento aqui, Deus ele deixa claro que ele não aceita a relação entre homem, né, e o ser celestial, porque ele não quer que se misture, né, esses sangues, né, o ser celestial com o ser terreno. E também Deus determina e os seus dias serão 120 anos. Hoje em dia ninguém passa disso. 80, 90 anos, 100 anos já é milagre já. Ninguém chega a 120 anos. Então daqui em diante ninguém mais vai viveu 900 anos, 500 anos, né? Ninguém conseguiu mais viver isso. E isso se perpetua até hoje, né? 120 anos é uma idade que ninguém chega mais. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas. Então já existiam alguns gigantes na terra, e depois com essa coabitação dos anjos com as mulheres na terra, em que Deus não aprovou, né, que seus filhos tivessem relações sexuais com as mulheres. Sim, isso também é muito importante, porque as pessoas falam, não, porque o ser humano, o ser celestial, ele não tem macho e não tem fêmea, né? Então, o que eu posso dizer é que o ser celestial, ele entra, né, se materializa em corpos humanos, como existe vários rituais em algumas religiões, onde o corpo celestial ele entra, né, no corpo humano, entendeu? E aí, assim, dessa forma, ele consegue fazer com que ele tenha relação sexual com o ser humano. O ser celestial ele se materializa no homem e na mulher. E ali ele toma domínio daquele corpo e faz daquele corpo o que ele quiser. Então, ora, naquele tempo havia gigantes na terra também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões, renome, antiguidade. Você vai ver isso muito na mitologia grega. Você vai ver muito falar sobre esses homens. Esses homens eram fortes, porque eram filhos de anjos, né? Junto com o ser humano. Esses homens eram a história de Hércules mesmo. Hércules, Artemis. Eu não lembro
lembro muito bem, eu lembro quando criança eu assistia muito esses desenhos, né? Mas na mitologia grega, Aquiles, você vai ver que retrata perfeitamente esses gigantes na Terra. Tinha uma série também de Xena, a princesa guerreira, era justamente isso, justamente os filhos dos anjos, né? Que coabitou com mulheres na Terra e daí nasceram os gigantes fortes e valentes. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio no seu coração. Então Deus estava vendo que não tinha jeito mais, porque já estava tendo essa relação do ser humano, né, com os anjos, que naquela época eram considerados como os deuses, né? Porque para todo efeito é deuses, né? Porque quando eles estavam aqui na Terra, quando você vê uma pessoa super forte, vê uma pessoa super rápida, vê uma pessoa que chegava em uma guerra, uma só pessoa conseguia bater em 50, em 100, então é um Deus, né? Então, se arrependendo o Senhor de ter feito o homem na terra, ele foi e lhe pesou o coração. Então, aqui é a primeira vez, que não é a última, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, né? Diante de tudo isso, Jeová sempre escolhe um ou outro para poder ele refazer, né, o ser humano ali, o caminho do ser humano novamente. E nesse tempo ele viu que Noé era um homem digno disso. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, sem cães de fé. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Então, Deus não gosta da violência, como muitos falam que Deus ele fez guerras, que ele matou, que ele fez. Deus não gosta da violência, tudo tem um porquê, né? Deus não gosta da violência, e a violência ela estava desenfreada na terra. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo, né? Resolvi matar, resolvi eliminar de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei parecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipres na terra, farás compartimentos e acafetarás com betume dentro e fora. Aqui Deus está mandando ele fazer, nos dias de hoje, que a gente pode dizer, um navio, né? Um navio flutuante para poder colocar todos os animais. Deste modo farás 300, aqui são as medidas da que foi a arca. Deste modo farás 300 côvados, côvados é como se fosse metro. Fará o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A parte da arca colocarás lateralmente faixas, pavimentos na arca, um embaixo, segundo o terceiro. No caso, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Porque eu estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que havia fôlego de vida debaixo dos céus. Então, lembrando que tudo na terra tem o fôlego de vida de Deus. Tudo que tem na terra tem o fôlego de vida de Deus. O animal que está na rua tem o fôlego de vida de Deus. O animal que está no mar, o animal que está no céu, nós todos temos o fôlego de vida de Deus. Então Deus, ele
ele decidiu dar cabo de todos que estavam na terra para que esse fôlego de vida voltasse para ele, né? Porque a partir do momento que aquelas pessoas e aqueles animais morressem, né, o fôlego de vida volta para Deus. Que a terra come nossa carne, mas o fôlego de vida volta para o Pai. Tem o seguinte, segundo e terceiro, porque estou para derramar água em dilúvio, né? Deixa eu ver aqui o 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, as tuas filhas e as filhas de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne. 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entre a arca para conservarem vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, de gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservadores da vida. Leva contigo de todo o que se come, junta-o contigo, ser-te-á para alimentos a ti e a eles. Aqui, até o momento aqui, eles não comiam carne ainda, né? Então, por isso que Deus botou, leva contigo de tudo que se come. Aqui, o que se comia aqui era o que se plantava e as frutas. Assim se fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, Noé escutou tudo que Deus ordenou e assim ele fez.